Dia 3 de abril de 2025, a data que seria lançado um dos filmes mais polêmicos sobre jogos, que já foi feito, o filme do Minecraft, que todo mundo estava com plena certeza que seria horrível, péssimo, desprezível, uma ofensa a um dos maiores jogos já feitos, tudo por conta do seu polêmico trailer. Who are you? I am Steve. E como vocês sabem, eu sou uma pessoa que tem um histórico questionável sobre como eu gasto meu dinheiro. Então claro que eu fui ver esse filme no cinema. E vou ser sincero, eu fui esperando um filme horrível. Mas será que o filme é realmente ruim? Ou será que por trás de toda essa polêmica existe um filme realmente bom? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. E eu já vou deixar claro que esse vídeo contém muito spoiler do filme. Então eu recomendo que você tenha assistido o filme. Então sem mais enrolações, vamos conferir agora um filme Minecraft. Acho que a melhor forma para mim começar a falar sobre esse filme é falar sobre o jogo. Calma, eu não vou ficar falando toda a história do jogo e suas milhões de teorias. Eu só vou falar que Minecraft é um dos jogos mais importantes já feitos, por alguns fatores. Entre eles o fato dele ser o jogo indie mais bem sucedido da história, assim como o jogo mais vendido de todos os tempos, sendo uma referência entre jogos sandbox e sobrevivência. Então claro que ter um filme sobre ele seria questão de tempo, e já existiam planos para um filme há pelo menos uns 10 anos. Mas fazer uma adaptação cinematográfica sobre o Minecraft é uma tarefa extremamente complicada. Primeiro pelo fato de Minecraft não ter uma história fixa, ou clara. A gente que criou a nossa própria história. Isso pareceu muito comercial de Albion Online, né? É sério? Que voz é essa? Albion Online. Então como você faz uma adaptação para cinema de um jogo que não tem história? Você precisa criar uma. E é aí que a gente começa o filme de Minecraft. Nos é apresentado Steve, que é atuado pelo Jack Black, ainda criança, dizendo que o seu sonho era explorar uma mina. E aqui tem uma cena com esse velho, que não deixa ele entrar, que parece muito uma imagem animada de IA. Ou só eu que fiquei com essa sensação. Então os anos passam e Steve percebe que ser adulto é uma porcaria. Ele se lembra de seu sonho de infância, de explorar uma mina. E ele finalmente entra na mina. E aqui a gente conhece o Orb da Dominância e o Cristal da Terra, que são os objetos usados para poder entrar no Overworld, ou como é no dublado, o mundo superior. E aí ele fala como foi seus primeiros dias no Overworld. Então tem aquela piada sobre a primeira casa construída. Uma coisa que esse filme acertou muito foi nas piadas e referências. Realmente parece que eles jogaram pelo menos um pouco do jogo para fazer o filme. Loucura, né? Então, como todo mundo, com o passar do tempo, ele começa a criar construções cada vez mais complexas. E aqui a gente pode entrar na primeira grande crítica do filme, que é o CGI, que foi muito criticado no trailer. E é um ponto difícil, porque depois de ver o filme, eu sinto que foi uma boa decisão o filme ser um live action, porque o CGI do filme ficou muito bom, apesar de ser meio estranho você ver os mobs do Minecraft com essa arte mais realista, por assim dizer. Então os anos passam e Steve descobre o portal que o levaria para o Nether. Lá ele é capturado por Malgosh, a governante Piglin, que desde o primeiro minuto que eu vi ela, eu lembrei da Agatha de Hearthstone. Eu sei que não tem muita semelhança, mas eu fiquei com isso na cabeça o filme inteiro. Inclusive, toda vez que ela aparecia, eu virava para o meu amigo e imitava a Agatha. Então o Steve pede para seu cachorro esconder o orb debaixo da sua cama. A gente é apresentado ao Garrett, o lixeiro Garrison. Nome maravilhoso, inclusive. Atuado pelo Jason Momoa, que é um vencedor de um campeonato de videogame nos anos 80, que tem uma loja de videogames. E toda a personalidade e história dele é sobre esse background. Isso me lembrou muito o filme Pixels, que tem um personagem que tem uma história meio parecida com isso. Garrett recebe uma ordem de despejo. Desesperado, ele participa de um leilão de armazenamento, em busca de algum item valioso. Ele compra um Atari Cosmo, mas acaba descobrindo que a caixa do Atari não tinha um videogame, e sim o Orb da Dominância e o Cristal da Terra. Enquanto isso, nos é apresentado Henry e Natalie, que estão se mudando para Shoeglass, a cidade onde ocorrem todos esses eventos aí. Após a morte de sua mãe, os dois conhecem Dawn, que é a corretora de imóveis. Então quando o Henry está a caminho da escola, ele acaba parando na loja do Garrett. Ele tem uma conversa com ele, que só serve de desculpa para a história poder continuar, porque na escola Henry faz um jetpack. Eu não sei vocês, mas na minha época de escola eu não fazia coisas assim. E esse jetpack acaba destruindo a cabeça da estátua do mascote da fábrica de batata chips. Então a diretora, que é interpretada pela Jennifer Coolidge, que eu só lembro de American Pie, diz que Henry precisa ligar para seu responsável. Então ele liga para Garrett, que finge ser seu tio. Eles vão para a loja de videogames, onde eles ativam o Orb, levando eles até a mina. Preocupada, Natalie vai atrás do seu irmão com a Dawn, e todos os quatro acabam atravessando o portal. E é aí que de fato o filme começa. E sendo sincero, o background de todos os personagens é totalmente raso, e é só uma desculpa para as coisas acontecerem. Eu diria que o do Garrett talvez seja o mais explorado durante o filme, mas não espere grande coisa. É uma coisa bem rasa e não tem profundidade. Então a primeira noite que eles passam é eles
tentando fugir dos monstros. E eu tenho que dizer, o CGI do zumbi é muito estranho nesse filme. E os esqueletos devem ser pior que os Stormtroopers do Star Wars, que eles não acertam uma flecha sequer. Então quando eles estão encurralados, prestes a morrerem, Steve aparece para salvá-los. E como ele chegou aí, aqui talvez tenha a minha maior crítica ao filme, porque o Steve estava aprisionado pela Malgosian Leather e ela simplesmente decide liberar, confiando que ele vai trazer o orbe para ela, porque sim. Então quando ela descobre que ele a atrai, ela manda os lacaios dela para o Overworld. E cara, não faz sentido algum ela ter confiado que ele iria trazer o orbe para ela. Mas enfim, Steve mostra para eles a aldeia onde tem a referência ao Technoblade, que todo mundo já deve ter visto. Não. Ele é uma lenda. Mas foi uma homenagem bem da hora. Mas aí também tem uma cantoria vergonha alheia do Steve sobre uma farm de galinha. E nesse filme tem algumas musiquinhas que são pra serem engraçadas, mas eu só achei chatas. Ou será que sou eu que tô virando um velho rabugento? E aqui na vila o Steve ensina eles a craftarem. Ele cria uma espada, né? Um clássico, todo mundo sabe criar. O Garrett faz aquele nostálgico 2 baldes. O quê? Você nunca fez 2 baldes juntos no Minecraft? Ah, deve ser porque isso não existe. Ou então aquela clássica arma de batatas. Galera, quem nunca matou o Ender Dragon com uma arma de batata? Brincadeiras à parte, eu acho que esse foi um ponto até que positivo do filme. Eu sei que tem muita gente que fica espumando de raiva pelo filme não ser uma adaptação extremamente fiel e precisa ao Minecraft, mas apesar de eu estar esperando algo assim também, de ser fiel, eu me diverti muito com o filme pelo fato dele não se levar a sério nunca. Ele é um filme totalmente besterol. Ele se leva na brincadeira em tudo que ele faz. A maior prova disso é o background da vilã. O Nether tem basicamente um show de talentos e ela dançava nele. Como você tenta levar algo a sério assim? Ou a diretora tendo um romance com o Villager, que inclusive são cenas que eu me rachei no cinema. É o típico humor de sessão da tarde, sabe? Além de todo esse besterol do filme, os plots deles são muito superficiais e só servem como um background mesmo. Como o do Garrett oferecendo o orbe para o Steve em troca dele o levar às minas de diamante. E depois do Henry ficar decepcionado com ele, ele simplesmente se sacrifica para salvá-lo. Mas claro que ele não morreu, ele aparece no momento mais oportuno para salvar o Henry no fim do filme. E é engraçado essa cena porque era algo totalmente óbvio que iria acontecer, mas na sala que eu assisti o filme as crianças ficaram totalmente malucas aplaudindo. Só não ficaram mais malucas do que na cena do Chicken Jockey, ou em português o Jockey de galinha. O tanto de grito que teve nessa hora fez até eu aplaudir, e eu nem estou brincando. E esse filme você não deve levar a sério. Tipo, olha a armadura de diamante do Steve. Parece que só colocaram um papelão com EVA. Claro que esse filme tem vários e vários furos de roteiros e imprecisões, que na hora eu até comentava com meus amigos. Tipo o fato da Malgosian pedir para o Steve ir buscar o orbe. Aí na metade do filme ela simplesmente consegue mandar vários piglins em busca do orbe. Então não seria mais fácil ela simplesmente ter mandado os piglins de começo e atacado as pessoas que tinham entrado no mundo, até porque ela sabia quem era o Steve e o problema que ele seria se caso traísse ela. Mas enfim, eu decidi levar esse filme como uma paródia. Sim, eu sei que muita gente não vê e acha que o filme é uma porcaria, porém se você for ver as reviews das pessoas, elas estão surpreendentemente positivas. Isso se dá porque, primeiro, é um filme pra criança. O público não é o José de 44 anos que passou 15 anos da vida jogando Minecraft. E eu acho que isso é uma decisão boa. Porque se eles decidissem fazer um filme realmente para fãs de longa data, eles teriam que fazer algo no mínimo impecável. Qualquer erro ou imprecisão já seria motivo de crítica negativa. E fazendo um filme infantil que não se leva a sério e tem piadas a todo momento, faz quem está assistindo também não levar a sério. E eu digo isso porque eu gostei do filme. Mas peraí, Pilgrim, o filme é bom então? Não. E tá longe de ser bom. Ele é aquele típico filme que é tão ruim que fica bom, sabe? Ele vai te divertir e te arrancar algumas risadas, principalmente se você for ver com um amigo. Porém, ele tem sim vários erros. E claro que para um jogo do tamanho do Minecraft, a gente sempre espera algo grande. Mas isso não tira o mérito do filme de cumprir o que ele promete que é: ser uma aventura divertida. E isso ele consegue fazer a todo momento no filme. Até nos créditos, com a cena do Villager falando como ser humano e a diretora falando como Villager, é engraçado. Eu não lembro a última vez que eu ri tanto vendo um filme no cinema. E pra mim esse filme me lembra muito Pixels nesse quesito. Ele não é uma obra que você como fã precisa ver. Mas se você gosta de Minecraft e vai ver sabendo que é um filme que não é pra se levar a sério, eu te garanto que ele vai te arrancar algumas boas risadas durante ele. Olhando agora eu até fiquei meio mal, porque na época que saiu o trailer, eu fiz um vídeo analisando e falei que o filme seria uma porcaria. Mas eu gostei do filme.
Olha só, claro que eu tava esperando algo muito ruim, mas mesmo assim, quando eu saí de casa pra ver o filme, eu não tava esperando que eu ia achar ele bom. Eu achei que eu ia me irritar com o filme e sair puto de lá, mas eu até fiquei com um pouco de vontade de criar um mundo depois do filme. Mas enfim, o filme é bem melhor do que eu esperava, mas sabe que não é nada complexo como um Parasita da vida. Eu diria que ele parece muito um filme do Adam Sandler nesse quesito. Eu acho que essa seria uma das melhores definições possíveis para ele. Enfim, espero que você tenha gostado desse vídeo, assim como eu gostei de fazê-lo. Tudo de melhor sempre e um breve adeus.